para todo sempre, para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a Ele a Ele a glória para sempre. Amém. Aleluia, dá um aplauso a Jesus aí com vontade. Louvado seja Deus. Obrigado, Pai, por essa manhã linda, pelo Teu Espírito aqui. A Ti seja a honra, a glória, o louvor e a adoração. Tudo é por Ti, para Ti, em Ti, Senhor. Louvamos o Teu nome. Esse é o dia que o Senhor nos fez. Nos alegramos, celebramos, regozijamos e exaltamos o Rei dos Reis, dizendo, Pai, que nós somos Teus e o Senhor é nosso. Obrigado, Espírito, pela vida, pelo privilégio de estarmos aqui cultuando ao Senhor, prestando culto a Ti, nesse domingo extraordinário. Nada é maior do que a alegria de servir ao Senhor, de estar na casa do Pai, porque nós não olhamos as circunstâncias, nós olhamos para o nosso Senhor, nós olhamos para o nosso Salvador. Nós não nos prendemos às coisas terrenas, mas os nossos olhos são espirituais. Santo Espírito, enche os nossos corações nesta manhã de maneira transformadora, arrebatadora. Que as nossas almas estejam cheias de anseio por beber da água da fonte da vida. Vem Jesus, vem Espírito. Aleluia, dê um aplauso ao Senhor. Graça e paz, bom dia. Abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo de número 12. Romanos 12. Quando você achar, diga, eu achei. Um irmão achou ali, graças a Deus. Romanos capítulo 12. Se você achar que está meio escuro, você fala para nós que alguém liga a luz. Amém? Eita aqui. Romanos capítulo 12. Quem achou, dá um glória a Deus aí para nós. Amém. Nós vamos trabalhar todo o capítulo 12 de Romanos, mas eu vou dividi-lo em 4 partes. Então vou ler só o versículo 1 e 2 para a gente dar início. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que o Senhor possa falar em cada coração de forma poderosa, em nome de Jesus. Pode sentar, queridos. O sermão que eu vou trazer para você hoje é um sermão expositivo. Nós vamos trabalhar todos os versículos desse capítulo 12 de Romanos. Mas embora ele seja um sermão expositivo, eu vou dar um tema para ele: vidas transformadas.
O livro de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, é um verdadeiro tratado teológico. Várias indagações são resolvidas teologicamente quando você chega nessa carta de Paulo à igreja de Roma. Aqui tem coisas fantásticas. E esse capítulo 12 é um capítulo que trata minuciosamente a vida da pessoa. Ele nos norteia de forma muito clara a como vivermos. Inclusive na minha Bíblia tem um subtítulo aqui que diz: a nova vida. Esse capítulo 12, ele se divide em 4 pontos. É relacionamento com Deus, o relacionamento comigo mesmo, o relacionamento com o próximo, e a última parte do capítulo vai tratar sobre relacionar-se com os inimigos, com os adversários, com os oponentes. Então aqui ele traz de uma forma muito sintetizada, profunda e clara, como nós devemos nos comportar como cristãos. E aonde nós lemos aqui, Paulo diz: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A primeira coisa que nós vamos tratar é o relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus. Paulo diz assim: apresenteis o vosso corpo como sacrifício. Mas como é isso? Antes, no Antigo Testamento, funcionava como? Para a expiação do pecado, eu levava o cordeiro, entregava ao sacerdote, e ali havia o quê? A expiação do pecado. Era feito um sacrifício através do cordeiro pelos meus pecados. Aí veio Jesus e se sacrificou na cruz pelos nossos pecados. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora Paulo vem e diz: apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Entenda aqui que é sacrifício vivo. Diga comigo: sacrifício vivo, santo. O que ele está dizendo agora? A tua vida deve ser para o Senhor. Você vai sacrificar os seus pecados, você vai sacrificar o velho homem, você vai sacrificar a velha maneira de viver, porque você está entrando em uma nova vida, uma vida transformada. E ele segue dizendo assim: sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Aí ele termina esse versículo dizendo sobre um culto racional. Esse racional, no original, quer dizer logique. No original, esse racional é logique. No grego, logique. E o que é logique, pastor? Um culto lógico. E o que é um culto lógico, pastor? Eu não estou entendendo o que é isso. Muito simples. Culto racional é ter coerência entre o culto público e fora dele. Entendeu? Tem gente que está boiando aqui. Culto racional é ter coerência entre o culto público e fora dele. Ou seja, tem que haver uma lógica na minha conduta aqui dentro e lá fora. Esse culto racional não é somente pensar: eu sou racional, eu ando com a razão, eu não sou emocional, eu não sou movido pelas emoções, não. Aqui Paulo está falando sobre um culto lógico. A minha vida tem que ter uma lógica, porque se eu sirvo a Jesus, tem que ter uma lógica as minhas ações, tem que ter uma lógica os meus comportamentos, tem que ter uma lógica a minha fala, o meu jeito de levar a vida tem que ter uma lógica. Isso é culto. Culto não é só aqui,
culto é lá no seu casamento, culto é na criação dos seus filhos, culto é no seu trabalho. Todo tempo nós estamos cultuando, e esse culto tem que ser de uma forma lógica, racional. É isso mesmo, bebê. No meu Instagram é culto, o meu Twitter é culto, o meu TikTok é culto racional. Não tem como aqui eu levantar as mãos e adorar ao Senhor se lá fora a minha vida não é um sacrifício vivo para Ele. Não tem lógica aqui eu chorar, gritar, pular, se lá fora é totalmente antagônico daquilo que eu vivo aqui dentro. É ilógico. E tem muito crente vivendo fora da lógica, com comportamento fora da lógica, com conduta fora da lógica. Paulo está dizendo aos romanos: gente, vocês têm que ter um culto lógico. É um culto coerente. Tem que haver coerência naquilo que eu faço. Tem que haver coerência. Você não olha e fala assim: rapaz, isso não tem lógica não. Quando eu falo, isso não tem lógica não, porque está fora do rumo. Está fora, não tem nada a ver. Então quando eu me comporto de forma diferente em diferentes ambientes, eu não estou levando um culto lógico. Aqui eu sou de um jeito, ali no trânsito eu sou de outro jeito, dentro de casa eu sou de outro jeito. Não é um culto lógico. Há incoerência, e o nosso sacrifício está nisso, irmãos. A todo tempo nós sermos as mesmas pessoas em Cristo Jesus. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O teu culto tem sido lógico? Esse racional é isso, uma vida lógica. Existem lógicas que são para nós cristãos, e tem muita gente que está fora da lógica. Sabe que o evangelho é amor, mas não vive o amor. Então não tem lógica, o seu culto não tem lógica. A palavra fala sobre fofoca, mas você é fofoqueiro. Não tem lógica. Então Jesus hoje está nos chamando: você quer ter uma vida transformada? Ande na lógica. Tenha coerência naquilo que você faz, em todos os lugares. Porque quando fala culto racional, não está relacionado ao culto público. Não. É o culto público e fora dele. Em todo o ambiente, eu tenho uma lógica de vida. Eu adoro ao meu Deus. Eu posso ouvir um amém, igreja? Aí no versículo 2 ele diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esses dois primeiros versículos falam do relacionamento com Deus. E aqui ele fala: não vos conformeis e transformai-vos. Na língua portuguesa, essas duas palavras têm uma raiz. Qual é? Diga para mim, comigo: forma. Forma. Não vos conformeis, a raiz é forma, e transformai-vos, também a raiz é forma. Mas quando você chega no grego, aqui vai mudar um pouco. Não vos conformeis, o forma, no grego ele tem duas palavras: esquema e morfeu. Diga comigo: esquema e morfeu. O esquema, ele fala de figura, de imagem. O esquema fala do homem exterior. O morfeu fala do homem, diga, interior. Então quando ele diz: não vos conformeis com este século, é esquema. Não vos conformeis com aquilo que você está vendo.
com o mundo, com o pecado. Aqui é pecado, é conduta, maneira de viver. Não vos conformeis com este século, porque nós sabemos quem é o Deus deste século. Mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. A mente é interna ou é externa? Interna ou externa? Morfeu, homem interior. Se você for olhar, o Morfeu fala sobre construção. É construindo algo dentro de mim, é formatando algo de mim. Eu não me conformo com o que acontece, mas a transformação começa primeiro em mim. Transformai-vos pela renovação da vossa, ou seja, a minha mente começa a mudar. Eu converti, agora eu não vou usar certo tipo de roupa. Primeiro isso tem que estar dentro da tua cabeça. Isso tem que estar dentro da tua cabeça. Não adianta você não usar certos tipos de roupa, porque há uma doutrina que te leva a isso. Por quê? Se o teu homem interior aqui dentro, o Morfeu, ainda não começou a transformar você, você vai ficar só com esquema, só com figura e imagem, só com aquilo que os outros veem. Não vou porque o pastor vai falar, porque o irmão vai falar. Mas quando você muda aqui dentro, Morfeu, você já entende que tem que andar de uma forma diferente. Aí vem realmente transformação. Aí realmente vem mudança de vida. Aí sim vem transformação de caráter. Porque é aqui dentro que tudo começa. Enquanto a sua mente não entender, não assimilar, você não consegue prestar um culto lógico e racional. Então você vai ter que começar a entender sobre olhar para o mundo lá fora, o esquema, tudo que está acontecendo. Mas você vai começar a transformar isso através do quê? Através da renovação da sua mente. Presta atenção aqui. Tem gente querendo mudar o mundo, e eu tenho dito isso faz tempo. Mudar o Brasil, isso e aquilo, mas ele mesmo ainda não mudou. Nós estamos trabalhando muito na estética de fora. Aquilo que a gente está olhando por fora. Mas Deus está falando assim, tem que mudar aqui dentro. Tem que mudar aqui. E eu pergunto a você, a sua mente tem sido transformada? A sua mentalidade, como é a sua mentalidade? Ela é do reino? A sua mentalidade é de um cristão que tem um culto lógico? Anote isso. Conhecer a vontade de Deus não é causa, é consequência. Porque ele fala assim: não vos conformeis com este século, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Parece que a nossa vida, a consequência é viver a vontade de Deus, a causa é viver a vontade de Deus. Não, viver a vontade de Deus é consequência de uma mudança de mentalidade. Eu posso ouvir um amém, igreja? A minha causa é viver a vontade de Deus, isso vai ser consequência. Porque quando você tem uma vida lógica para com Deus em tudo que você faz, consequentemente a vontade dele se cumprirá na sua vida. Você está entendendo? E às vezes nós invertemos isso. Nós não pegamos aquilo que Deus quer fazer. Você vê como a palavra de Deus exige uma profundidade de estudo, de conhecimento. Senão você passa por um texto desse aqui e você vai sempre ficar falando. Lá em Romanos diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. É boa, perfeita e agradável. E na verdade o versículo diz que é boa, agradável e perfeita. Até isso a gente inverte. Mas você não sabe o que quer dizer. Por isso estamos entrando em 2023 no ano da palavra.
Por isso a gente fez a trilha da base agora para trazer um pouco mais de embasamento à igreja. E vamos entrar em novos níveis de profundidade na palavra, conhecimento. Tem muita gente que passa pelo texto bíblico e não sabe nem o que está lendo. E é anos de crente, eu não estou falando de recém-convertido não. Porque falta o desejo de aprofundar. Por isso, eu entendi que esse é o meu papel como pastor. Trazer à igreja conhecimento bíblico. Trazer à igreja profundidade na palavra. Chega de ser crente raso. Crente raso não presta culto lógico. Crente raso não tem mente transformada. Crente raso vai continuar do mesmo jeito sempre. Esses 2 versículos tratam de relacionamento com Deus. Ou seja, o meu culto a Deus é em todos os ambientes. E a vontade de Deus é uma consequência na minha vida, segundo aquilo que eu vivo. É uma colheita daquilo que eu vivo. A vontade dele vai se cumprir em mim naturalmente. Esse é o meu relacionamento com Deus. Por isso que eu tenho que ter cuidado com aquilo que eu faço. Hoje, as consequências que você vive hoje, é vontade de Deus? Pronto, uma pergunta que já vai trazer respostas para você. O que você vive hoje é vontade de Deus? Você vai dizer assim, pastor, eu acho que não. Então nós temos que voltar no versículo 1. Mudar o teu culto. Mudar a tua adoração. Mudar o teu relacionamento com Deus. Amém? Então o teu relacionamento com Deus, esses 2 versículos, eles explanam de uma forma clara. Agora, quando você chega do versículo 3 até o versículo 8, vai falar do relacionamento comigo mesmo. Paulo é fera, né? Num capítulo ele vai abordando tudo. Primeiro ele fala do relacionamento com Deus. É como se fosse uma introdução. Aí ele chega e fala agora o relacionamento comigo mesmo. Aqui ele fala sobre os dons espirituais. Eu quero que você leia comigo do versículo 3 até o 8. Olha o que ele diz: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Jesus amado. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou que exorta, faça-o com dedicação. Ou que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. Quem exerce misericórdia com alegria. Aleluia! Relacionamento comigo mesmo. Aí no versículo 3 ele diz que a graça foi dada a cada um dentre vós. Não pense de si mesmo além do que convém. Pense com moderação, à medida que a fé que Deus repartiu a cada um. Então anota bem aí no teu coração, o versículo 3 está falando sobre o quê? Cuidado com o complexo de superioridade. Eu posso pedir para você olhar para o irmão do lado, aquela prática antiga de pregador. Olha para o irmão do lado e fala: cuidado, irmão, com o complexo de superioridade. Tem gente que não fez, mas está bom. Cuidado, gente. Paulo está falando: você não pense de você mesmo além do que convém. Tem gente que se acha. Estou errado? Tem gente que se acha. Ele se acha superior, ele se acha melhor, ele acha que ele fala melhor, que é mais inteligente, que é isso, que é. Ele pensa mais dele do que convém. Cuidado. E quem geralmente pensa isso é um crítico extremo. Ele critica todo mundo porque ele se acha o máximo.
Ah, mas o pastor fez isso. Ah, mas o líder fez isso. Ah, mas se fosse eu faria assim. Irmão, se coloque no seu lugar. Eu fiquei constrangido, não foi com ninguém não, foi comigo mesmo, Espírito Santo. Começou um campeonato, Copa do Mundo, e lá no Flamengo dividiram os meninos por seleções, e o Jotinha foi para o Senegal. O Jotinha é categoria sub-10, e aí ele foi jogar no sub-11. E é todos os meninos. Tem os meninos que são melhores, tem os meninos que são piores. Por exemplo, o Jotinha é do time de competição, ele tem um treino separado. As coisas dele são todas diferentes dos outros. Tem os outros que é escolinha, menino que vai lá para brincar, que não é que tem o dom para o futebol. E tem aqueles que são do time que disputam campeonatos fora, em todos os lugares. Enfim, não deixam esses meninos de competição nos mesmos times, são divididos. Para não ficar mais forte o time, eles dividem. Ok, aí nós chegamos lá, e são vários professores, o objetivo lá é interação. Aí tem a taça, tem a abertura, tem tudo. Aí começou o jogo, deixaram o Jotinha no banco. O Jotinha indignado e eu de cá indignado. Falei, mano, não tem lógica não, hein? E o Jotinha joga de atacante, estava faltando um atacante, eu gritando, professor, preciso do atacante. E os pais todos falando lá em volta, não podia deixar o Jotinha de fora. Eu falei, é mesmo, não podia deixar o Jotinha de fora. O Jotinha ficou o primeiro tempo todinho, o time dele perdendo. O Jotinha entrou, em 5 minutos, ele fez 3. De verdade, ele deu um passe para o primeiro gol e fez mais 2 gols. Ligeiro, falei, aí ó, não falei? Bati nas costas do pai, não falei que tinha que ter colocado o Jotinha. Aí ó, o menino não pode ficar no banco não. O Espírito Santo me deu um puxão de orelha na hora. Por quê? Porque tinha o pai dos meninos ruim tudo perto ali. Ruim assim, para jogar bola. Tinha o pai dos meninos que não tinham o dom do negócio. E eu fiquei com uma vergonha na hora. Eu falei, gente, eles estão dando oportunidade para os outros que não têm de jogar com eles. E eu entendi que não tinham colocado ele antes, porque era óbvio que ele iria desequilibrar no jogo. Tanto que ele jogou um pouco, já tiraram ele de novo. Pá. Aí eu falei, gente, a gente não pode carregar complexo de superioridade. Aí quando o Jotinha, ainda bem que Deus já trabalhou isso em mim, para eu não criar algo nele. Quando ele chegou, pai, eu estou boladão. Fiquei lá, tá louco, estava o professor. Falei, não, meu filho, ali é brincadeira, é para os outros brincar, se divertir. Mas se na hora não houvesse uma transformação na minha mente, eu ia criar no meu filho um complexo de superioridade. É mesmo, você tinha que ter jogado, porque você é bom. Os meninos ruins jogaram e você não jogou. Mas a graça, como diz aqui Paulo, a graça que me foi dada, fez com que eu não colocasse essa semente no meu filho. Irmão, cuidado com o complexo de superioridade. Você não é melhor do que ninguém. Você é comedor de arroz e feijão igual todo mundo. Para de ser soberbo, para de ser arrogante, para de ser chato. Tem gente que é insuportável, ambiente nenhum é bom para ele. Todo grupo que ele pertence, ele cria confusão. Você vai chegar lá, qual que é o problema da pessoa? Complexo de superioridade. E aí você vai pegar, você tem que ir lá na infância, você tem que ir na adolescência, você tem que fazer um rastreamento para tratar isso. Menos é mais, diga assim, menos é mais. Vença isso. Se você tem complexo de superioridade, vença isso em nome de Jesus. Humilde. Quem quer ser grande, fica pequenininho. Quando Deus quer exaltar alguém, não precisa você se promover, o próprio Deus promove. Tem gente que quer se fazer presente. Não, Deus promove, Deus faz, Deus levanta, Deus impulsiona. Não, eu não posso ter isso. Você tem que ter calma. Tem que se cuidar. Irmãos, eu estou andando na rua. Isso é todo dia.
eu vou em algum lugar, eu vou, ô pastor, o pessoal me fala, pastor, tudo bem? Eu falo, meu Deus, da onde que é esse? Pastor. E cada vez que alguém me chama, oi pastor, eu entro no carro, volto para casa pensando, meu Deus, que responsabilidade. O meu culto racional tem que ser todo o tempo. Deus te promove, Deus te honra, Deus te levanta, e a tua responsabilidade aumenta. Você tem que ter um direcionamento do céu, senão você tem que se cuidar, irmão. Pastor, eu falo, gente do céu. Fabiano foi fazer a cirurgia, eu estava lá apreensivo, sentado no banco. O rapaz chegou e falou, o senhor é o pastor Robson? Eu falei, eu mesmo. Eu escutava o senhor na rádio. Eu falei, nossa. Estão olhando para você, irmão. Cuidado com o seu comportamento. Já pensou na beira do campo, começa a me exaltar, lá o pastor. Olha o comportamento do pastor. Não importa se você está certo, se isso, se aquilo, você é diferente dos outros, irmão. Cuidado. Vou terminar esse ponto da mensagem dizendo o seguinte para você: baixa a bola. Amém? Baixa a bola. Amém? Tem gente que às vezes Deus pega a gente e pega assim a gente que parece que você está lá, parece que todo mundo está olhando em você. Deus está te tratando, irmão. Parece que todo mundo está olhando em você. Deus está te tratando. Você tem um ego maior do que realmente você é. Trata o teu ego em nome de Jesus. Nós não somos egocêntricos, ou seja, o ego no centro. Nós somos antropocêntricos, Deus no centro. Amém? Versículo 4. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Aqui o que ele está dizendo? Eu faço parte do corpo. Nós fazemos parte do corpo? Sim ou não? Mas ele está dizendo que nem todo mundo tem a mesma função. Ele está dizendo aqui, nem todos têm a mesma função. Nós somos o corpo de Cristo e membros uns dos outros. Ou seja, não adianta algo funcionar no corpo e outro não funcionar. Não adianta alguém fazer algo muito bem feito e o outro fazer mal feito. Nós precisamos uns dos outros. E cada um de nós temos uma função dentro do corpo. O pastor é o máximo porque ele prega, mas se não tivesse alguém lá recebendo, e se não tivesse alguém falando, estaciona o seu carro aqui, e se no dia de chuva não tivesse alguém com o guarda-chuva trazendo você aqui, e se alguém não tivesse com a mãozinha ali para te bater na sua mão e dar um ânimo em você, e se não tivesse alguém aqui para adorar a Deus, cantar, levantar você preparando para a mensagem, e se não tivesse alguém colocando a palavra lá, e se não tivesse alguém aqui filmando para que seja colocado no YouTube, e se não tivesse alguém olhando as nossas crianças lá em cima, e se não tivesse alguém chegado mais cedo, ouvindo aqui ontem, e limpado a igreja, organizado as cadeiras. Cada um tem uma função e nós somos membros uns dos outros. Preciso saber qual é o meu lugar no corpo. Qual que é o teu lugar no corpo? Tem gente que não se encaixa no corpo. E se você não estiver no corpo, você fica doente. Porque é no corpo que tudo pulsa. É no corpo que o sangue está correndo. É no corpo que o coração está batendo. Eu venho aqui no domingo de vez em quando, visito. Então você não faz parte do corpo, você vem aqui. Você é estranho no corpo. Você precisa estar no corpo. Você precisa pertencer ao corpo. Você tem que fazer parte da engrenagem chamada Igreja de Jesus. Senão você é um estranho, não aparece de vez em quando. Quando está bom para mim, eu estou lá. Se não está bom, também não estou lá. E o dia que eu estou chateado, eu também não vou. Então você não é do corpo.
você não é do corpo. Que é o seguinte, irmão, o dia que eu estou chateado, feliz, a minha mulher está lá de cirurgia. E eu estou aqui. Ontem fiz um casamento, hoje estou aqui pregando. Porque eu faço parte do corpo, eu tenho compromisso com o corpo. Quem não tem compromisso fala assim, eu não quero mais não. Estou chateado. Você precisa saber qual é o teu lugar no corpo, irmão. Se encaixa no corpo. Seja uma pessoa inserida, envolvida, que faz parte da dinâmica, que pertence de verdade. E ele diz que nós somos membros um dos outros, quer dizer, um precisa do outro. Tem o bonzão não. Ah, mas eu sou o pastor da igreja, eu sou o pastor sênior, eu sou o cara, eu que comecei esse negócio, eu fundei essa igreja, eu que comecei, Deus me deu estratégia, Deus me deu visão, missão, Deus me entregou tudo, beleza, bonitão. E aí, sozinho você faz? Eu sozinho? É porque tem gente comigo que abraçou a causa junto comigo, que ama o reino junto comigo e que serve junto comigo. Mas deixa eu te falar, cada um entendeu qual é o seu lugar. Pela graça eu sou o pastor, presidente, o pastor sendo pela graça. É Deus que escolheu. Mas isso não me coloca maior ou melhor do que você. Deus estabelece pessoas para determinadas funções. E é importante você se encaixar no lugar que Deus colocou você. Dentro do corpo, pertencendo, inserido, trabalhando. É importante isso. Irmãos, você que talvez não sabe o que é a dinâmica de uma igreja diária. Você não sabe o que é isso aqui. Isso aqui, vou te colocar entre aspas, é uma loucura. Gerir isso aqui, administrar. Você tem mais de 250 voluntários. Você imagina, são pessoas que não recebem para servir. Agora nós estamos trabalhando o plano de ação de 2023. Ministério por ministério, encaixar data, programação, fazer a engrenagem funcionar. Motivar pessoas que tem um trabalho, que faz uma faculdade, está fazendo um TCC, faz curso disso, curso daquilo. É só Deus para fazer. Mas eu só sou inserido no corpo se eu voltar lá no começo da mensagem. Se a minha mente for transformada. Ah, eu entendo que eu faço parte. Porque o meu homem interior mudou, a minha mente mudou, eu captei a mensagem do céu. Eu faço parte, eu estou inserido, eu estou aqui, eu pertenço. Eu tenho um compromisso com esse lugar. Eu faço parte. Você precisa entender sobre isso. Você precisa estar no corpo. Você precisa estar no corpo. Agora mesmo, a gente está... Não sei se você percebeu que nós diminuímos a mídia, quase encurralamos os irmãos lá na parede, para aumentar espaço para a igreja, especialmente no culto de domingo à noite, não estão mais cabendo as pessoas. Compramos mais cadeira, mas no último domingo, inclusive que tinha feriado e tudo, eu já senti que ficou negócio para arrochado. 62 crianças tiveram no último domingo aqui, à noite. É uma igreja de crianças no culto da noite isso. E a gente está procurando saber para onde que a gente vai crescer aqui. Você não sabe quantas reuniões são feitas, quantos projetos o Hugo faz, o que a gente pensa, repensa e muda a cadeira, ajeita a cadeira, estreita aí os corredores e mexe aqui, mexe acolá. Para quê? Para que possamos adorar a Deus com excelência. Se eu estou falando do básico, se for pensar na parte administrativa, investimento, o que nós vamos fazer? Agora vai colocar isso, precisa melhorar a iluminação, pastor, precisa de um cabo, precisa fechar a bateria, porque o barulho está saindo por cima, e não sei o quê. Tem que melhorar o banheiro das crianças, pastor, tem que colocar uma porta lá, para os meninos não fugirem. Pastor, nós precisamos da cozinha, está lá a cozinha. Gente, se não tiver gente para pensar comigo. E o projeto social que está lá fazendo, pastor, tem que contar. O Patrick mandou um orçamento para mim de 15 mil. Eu falei, sangue de Jesus tem poder. Para colocar refletor, para fazer isso, para fazer aquilo. Pregação. Estudo.
Michele manda mensagem para mim: pastor, qual que é a próxima série das quarta-feiras? Eu falei: calma, irmã, deixa eu me atualizar aqui. Minha cabeça está a 1000 por hora, eu estou cuidando da minha mulher aqui, que está. Você está entendendo? São dinâmicas e frentes diferentes num lugar só. E se não tiver pessoas que me ajudam, fala: está aqui, pastor, pega o meu carro emprestado, pastor. Para carregar a caminhonete, para carregar os trem, nós pega sempre a do Ari, aleluia. Está quase uma sociedade com a caminhonete do Ari. Se a gente precisa, irmão. O processo é árduo. E aqui, nesse lugar, nós precisamos de pessoas que querem se inserir no corpo. Gente precisa de gente. Se você não gosta de gente, não sei como é que vai ser, porque eu acho que lá no céu vai estar cheio de gente. E eu não acredito que Deus vai deixar um espaço exclusivo para o bonitão e para a bonitona ficar. Você tem que fazer, não gosta de dar satisfação. Tem irmão aqui que ninguém sabe o que está fazendo. Ele vai e volta, vem, sobe, desce, voa, cai, levanta. Aqui ninguém sabe o que aconteceu. Porque quem não é inserido não presta contas. Quem não é inserido, ele não gosta de dar relatório. Ele faz o que ele acha, porque ele não pertence ao corpo. E Deus está falando aqui, eu sei que está. É simples assim. Você tem que saber qual é o teu lugar no corpo. Nós somos membros uns dos outros. Deixa eu te falar, você tem gente aqui que você precisa dela. E eu, como pastor, sou o primeiro a dizer: eu preciso de vocês. Cheguei aqui na minha sala agora, a Lúcia deixou um lanche, coisa mais linda para mim. Me levaram um café, doce que só, meu Deus. Que café doce aquele da garrafa preta. Eu não tomei não, ó. Eu não tomo mais café com açúcar, mas daquele jeito que estava. Ali o diabético cai na hora. Você entendeu? Mas é o cuidado. É o cuidado. Isso é o quê? Nós somos membros uns dos outros. Isso não é bajulação, isso é honra. Quando a gente entende essa caminhada, nós começamos a ser membros uns dos outros. E entendemos qual é o nosso lugar no corpo, amém? Aí nós chegamos no versículo 6. O texto é rico demais. Tendo, porém, diferentes o quê? Ou seja, ninguém é igual aqui. Segundo a, entenda uma coisa, irmãos. Aquilo que você tem é Deus que te deu. Não é porque você é bom, é a graça. Graça é o quê? Favor e merecido. Graça é favor e merecido. Um dia o irmão chegou em mim e falou assim: pastor, me ensina a pregar igual você. Eu falei: irmão do céu, entenda sobre dons. Se você ficar olhando para mim e quiser fazer igual eu, você pode se espelhar em alguém. Mas Deus te deu dons, e você tem que ser autêntico no seu dom. Senão você vai querer fazer igual o pastor e não vai dar certo. Você é outra pessoa, você tem um dom. Deus te entregou algo. E se foi de Deus, é maravilhoso aquilo que Ele te deu. É fantástico aquilo que Ele te deu. Então receba os dons de Deus e coloque em prática. Agora ele diz: segundo a graça que nos foi dada. Aí ele diz o que mais? Não, estou no texto ainda, irmão. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Eita, aqui merece uma parada. Ele diz o seguinte: que nós recebemos dons, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Aí ele para e diz: mas se foi profecia, seja segundo a proporção da fé. O que eu observo aqui é que Paulo quis trazer um momento exclusivo para falar de profecia. Ele podia ter falado de qualquer outro dom, mas ele falou: se profecia, seja segundo a... O que quer dizer isso, irmãos? A profecia é liberada com a exposição da palavra. Não existe profecia se não estiver embasada neste livro.
A profecia tem que estar alinhada com a mensagem. A profecia é revelada através da leitura da palavra. Culto onde não tem pregação da palavra, e a profecia de cá, e profecia de cá, eis que te digo, e não tem exposição, não tem profundidade na mensagem, não é um culto lógico. Se profecia com a proporção da fé, o que quer dizer proporção da fé? É com a proporção do meu nível de conhecimento. É até onde chega a minha fé, até onde chega o meu conhecimento, é aonde a profecia vai se revelando na minha vida, gente. Porque você já pensou? Uma pessoa recém-convertida, converteu agora. Aí eu chego e libero uma palavra, ela não conhece Bíblia. E eu digo assim: você vai ser pastor. Ela fica com aquela profecia na cabeça, sim ou não? E se a pessoa não for tratada, não tiver mente transformada, não tiver o caráter moldado, ela já começa a se comportar como tal, sem estar preparado para tal. Uma coisa é o teu dom, outra coisa é colocá-lo em prática no devido tempo. Uma coisa é teu chamado, outra coisa é exercitar esse chamado na hora que Deus quer que eu exercite. Amém? Amém ou amém? A profecia é liberada com a exposição da palavra. Então, você que gosta de profecia, vai ler a Bíblia, que lá tem um monte. Eita, pegou, né? Seja segundo a proporção. Se profecia, seja segundo a proporção da minha fé. Eu vou profetizando conforme eu conheço. Como é que eu vou profetizar daquilo que eu não conheço? Como que eu vou profetizar daquilo que eu não tenho conhecimento? Irmãos, com todo respeito, mas tem pessoas que sim, eu tenho que falar isso para você, porque eu sou seu pastor, eu estou na igreja que eu sou pastor. Poxa, a pessoa se intitula apóstolo, mas não tem o básico de conhecimento bíblico. Me desculpe, eu tenho que falar para você. E estão enganando um monte de gente por aí. Pessoas que não têm o mínimo de know-how bíblico, conhecimento, e tem que ter sim, conhecimento bíblico, conhecimento teológico, profundidade, paternidade espiritual. Pastor tem que ter pastor sobre ele. Tem um monte de gente solta por aí, e nós estamos achando o máximo que revela o número da identidade. E eu vou dizer de novo, o número da tua identidade você não sabe não. Sabe, nós nos deixamos levar por isso, porque como a minha mente não foi transformada, eu sou emocionado e místico. E eu gosto dessas coisas, porque elas me empolgam. Seja empolgado com a leitura bíblica, seja empolgado com a oração, seja empolgado com o devocional. No fim da vida perguntaram a Billy Graham: Billy Graham, o que você não fez, o que você acha que você deveria ter feito diferente? A resposta de Billy Graham foi o seguinte: eu deveria ter tido mais tempo de meditação e oração. Billy Graham. Imagina nós. Mais tempo de meditação e oração. Abre em 1 Coríntios 14, 3 para mim, por favor. Mas o que? Leia comigo lá. O que é profecia? Epa! O que é profecia? Edificar. O que é edificar? Fazer a pessoa crescer no conhecimento. O que é exortar? Exortar não é brigar. Tem gente que acha que exortar é brigar com alguém. Exortar é motivar a pessoa dentro do reino, na palavra, e consolando. Agora eu já vi profecia assim: ei, você está em pecado? Está se prostituindo? É só calma, irmã, só encenação. Deixa eu te falar. Se eu fizesse isso com a nossa irmã Dulcinária, eu estaria consolando ela, ou era a mesma coisa de dizer tchau, vai embora da igreja?
Eu estava mandando ela embora, não estava? Sim, irmão. Que consolo eu vou dar expondo o pecado? Mas eu sou profeta. E se eu sou profeta, Deus mandou falar, eu falo. Profeta menino. Profeta imaturo. Profeta sem base bíblica. A profecia está aqui na Bíblia. Fala aos homens edificando, fazendo você crescer, exortando e consolando. Ei, profecia não é previsão do futuro não, irmão. Tem gente que acha que profecia é previsão do futuro. Por isso tem um monte de gente andando atrás de profeta que não tem princípio nenhum, mas porque você quer saber do futuro. E sempre a profecia é boa. O que me deixa estarrecido é que é sempre bom. O cara é solteiro, Mateus é solteiro. Eu vejo uma pessoa loira na sua vida. Você conhece alguma pessoa loira, Mateus? E morena, você conhece? Pronto. Mas aí, o Mateus pode ter alguma pessoa loira, mas aí é a fulana. Mas não é isso, irmão. Não é assim que Deus trabalha, irmão. Profecia aqui na base. Pastor, aqui na base tem profecia. Tem todo culto aqui tem profecia. Porque a hora que a palavra é aberta, tem o profeta liberando algo sobre você. Toda vez. Amém? Agora abre para mim 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus, útil para na justiça, aleluia. Quer viver o profético? Veja esse versículo. A escritura é inspirada. Se ela é inspirada por Deus, irmão, por que eu vou inventar mais moda? Para quê? Eu já comentei isso aqui, mas eu vi o cara, diz que Deus mandou ele encher os balões, o cara enchendo, amarra o balão e vendendo o balão a R$300, vá no culto, cada balão R$300, acho que a pessoa chega, estoura o balão na casa. Ô gente, pelo amor de Deus, sinceramente, é gente comprando chavinha, é gente comprando sabonete, é gente comprando, mão do céu, para de ser místico. Deus trabalha na palavra. Isso é meio de levantar dinheiro. Aleluia. Eu tenho que até me controlando aqui. Irmãos, é que eu como pastor, eu fico indignado com algumas coisas. Que a gente quer trabalhar de uma forma séria, instruindo. Aí você está aqui ensinando. Às vezes você está pegando um texto, ensinando, esmiuçando. Aí a pessoa não quer mais, porque ela quer uma palavra. Mas não é a palavra que está aqui, de instrução, trabalhada, um sermão para você. Não. Ela quer uma palavra que mostre o futuro dela. Você vai para as nações. Pelo amor de Deus, não dá testemunho, nem no trabalho, vai para as nações, nada. Não vai, está repreendido. Não vai para canto nenhum. Para com esses negócios, gente. Está aqui, eu já sempre falo, mas eu vou aproveitar que sempre tem visitante. Deus fala conosco. Olha bem. Conselhos para o rei Lemuel. Você conhece quem é Lemuel? Provérbios 31. Conselhos para o rei Lemuel. E aí? Se Deus falasse com você aqui, você ia dizer o quê? Mas tem gente que abre. Já contei da história da pessoa que eu já contei. Que Deus falou, tem uma passagem lá, que Deus chama Abraão e faz: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que te mostrarei. E a mulher queria separar do marido, abriu a Bíblia, deu aqui e foi-se embora. É verdade. O texto é chamando um homem para uma missão. Não tem nada a ver com separar, não tem nada a ver com casamento. Por isso existe a máxima teológica: texto sem contexto é um pretexto. Você tem que entender, vai ler a Bíblia, irmão, contextualize. Leia o capítulo anterior, leia o capítulo posterior. Vai lá e faz uma pesquisa sobre o contexto histórico daquele texto. O que aquilo quer dizer.
A Bíblia não é escrita em ordem cronológica. Compre uma Bíblia de ordem cronológica, você vai aprender mais. Compre Bíblia com várias traduções. João Ferreira de Almeida, NVI, King James, vai lá para você ver. Mas isso tem que ser para quem tem vontade. Amém ou amém? Aí no versículo 7. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, esmere-se no fazê-lo. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Ou seja, dedique-se intensamente. Guarde isso no seu coração. Dedique-se intensamente. Ele está dizendo o quê? Se você é do ministério, dedique-se ao ministério. Se você ensina, se você é mestre, esmere-se no fazê-lo. Aí a pessoa fala assim: eu sou mestre. Se você é mestre, eu quero ver a tua biblioteca. Porque um mestre que não tem pelo menos 100 livros na biblioteca, não é mestre não. Todo mestre tem que ter biblioteca. E digo mais para você: quer conhecer um pastor? Peça para ver a biblioteca dele. Não tem como você ser mestre sem você ter desejo de ler. Todo mestre gosta de ler. A pessoa: eu tenho um chamado para ensinar, pastor, certo, irmão? Mas aí você está estudando, como é que... Então, eu tranquei a faculdade, eu parei no 2º ano do ensino médio. Falei: ué, mestre quer estudar. Vocês estão olhando para mim com as caras hoje. O que ensina, esmere-se fazer. O que exorta, faça com dedicação. O exortar é aquilo que eu acabei de falar, é motivar. Você pegar alguém e falar assim: vamos. A pessoa chegar e falar assim: pastor, eu não quero mais servir. Chega para você: eu não quero mais servir, eu estou cansado, eu não consigo chegar mais cedo na igreja, cumprir. Você vai dizer: não, nós estamos juntos, eu vou te ajudar. Você não vai desistir não. Você tem que ter gente que tem esse chamado. Vamos juntos, vamos caminhar, eu estou contigo. O que é que você precisa? Exortar, é motivar. Se você tem esse chamado, seja um motivador das pessoas. Dedique-se nisso. Vamos para cima. O que ensina, o que exorta com dedicação, o que contribui com liberalidade. Eu quero falar sobre esse contribui aqui, ó. Aqui não é dízimo e oferta não. Dízimo e oferta é um princípio para todo crente. Todo mundo tem que dizimar e ofertar. Agora, a liberalidade é que tem pessoas que têm um chamado de ser sustento da igreja. Está na Bíblia. Tinham mulheres que sustentaram o ministério de Jesus. Tem pessoas que eles são diferentes, eles dão mais, mas é um chamado, porque Deus deu a eles. E a palavra diz que o Senhor dá semente a quem semeia. Irmão, quanto mais você semear, mais o Senhor te dá. Então tem pessoas, Deus te deu um negócio, Deus te deu um grande salário, Deus te deu uma empresa, é porque Ele quer que você seja mantenedor do reino, amém? Isso também é chamado, liberalidade. O que contribui com liberalidade, ou seja, eu vou abençoar, é isso, é um chamado de Deus. Tem pessoas que são colunas nessa área nas igrejas, é normal. Vai comprar um negócio ali, o irmão já fala: não, eu vou ajudar aí com 50%. É porque ele é bonzão? Não, porque ele tem um chamado, Deus abençoa a vida dele e ele vai ajudar, porque Deus tem honrado a vida dele. Se você tem esse chamado, entenda, irmão, abra o coração que Deus vai te honrar, fique tranquilo, amém? O que preside com diligência, ou seja, quem lidera, quem está à frente, com diligência, não pode ser de qualquer jeito. Não pode ser na tora. Quem lidera tem que ser com excelência. Às vezes eu chego aqui na igreja, eu olho um negócio, o pessoal fala: pastor, nós fizemos um pente fino aqui. Eles falam assim: eu quero ver se o pastor vai achar alguma coisa aqui hoje. Eu acho. Por quê? É com diligência. O coração está aqui, eu estou ligado.
Agora mesmo, eu estou incomodado que esse altar está muito riscado, esse altar, está feio. Nós vamos mudar esse piso aqui. Está feio. Agora, por que a gente faz isso, irmão? Pinta, arruma, retoca, ajeita. É para a glória de Deus. As coisas para Deus não podem ser caindo os pedaços. Teia de aranha para cá, inclusive aqui tem uma. Você entendeu? Pode ser bagunçado, ser de qualquer jeito, jogado, fio para lá, coisa para cá. Pode. Aquilo que você faz, faça com diligência. Não faça de qualquer jeito. Glória a Deus. Quem exerce misericórdia, faça isso com alegria. Jesus carregava isso. Seja misericordioso com alegria. Eu tenho que fazer isso por alguém. Não, se você for chamado para ter esse ministério da misericórdia, da compaixão com o outro, faça isso com alegria, não faça com peso. Tem que ajudar, tadinho. Tem ninguém que faça? Pois você que tem um chamado para isso. Não é que não tem ninguém, você foi chamado. Exerça a misericórdia. Às vezes, amados, falta muito isso em nós como igreja, digo de modo geral. Nós não temos misericórdia pelos outros. Eu sofri muito no começo, mas isso é no começo do ministério, você ainda está imaturo. Depois você vai aprendendo. E não é que eu relevo o pecado das pessoas, eu não relevo o pecado de ninguém. Mas eu aprendi a ter misericórdia e resolver do jeito certo, na hora certa, colocando as palavras corretas. Tem coisa que eu deixo passar. Pastor, mas não vai fazer nada. Não é que eu não vou fazer, porque eu sei a hora de fazer, como fazer e para que fazer. Tem que ter propósito, senão você acaba tirando a pessoa do meio. E nós não estamos aqui para julgar, nós estamos aqui para sermos misericordiosos com o próximo. Porque tem coisa que a pessoa faz, não é contra mim, não é contra a igreja, é contra ela mesma. E ela não tem nem noção do que aquilo está gerando na vida dela. E eu tenho o papel de fazer o quê? No momento oportuno, cuidar daquela pessoa. Aí eu falo com um, encosta lá, falo com outro líder, aproxima lá, fica de olho cá. Entendeu? Se você foi chamado para isso, em nome de Jesus. Que gente para colocar o dedo na ferida e acusar já tem muitos. A igreja tem que ser misericordiosa e fazer isso com alegria. Amém? Irmão, deixa eu falar um negócio para você. Eu já preguei 1 hora. E falta um pouquinho ainda. Posso terminar? Eu senti meio fraco assim. Eu posso terminar, irmão? Posso seguir então, amém. Eu sabia que esse negócio ia longe, porque é um capítulo todinho. Mas Deus colocou tão forte no meu coração. Mas eu quero perguntar para você, para saber se você está animado para nós ir juntos. Até mais na frente. A gente falou do relacionamento com Deus, do relacionamento comigo mesmo, mas agora vai ser mais rápido. E agora é relacionamento com o próximo. É com o próximo. Olha o que ele diz no versículo 9. O amor seja sem... Meu Deus do céu. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Quando a boca fala aquilo que o meu coração não está sentindo, é hipocrisia. Glória a Deus. Paulo está ensinando, o amor seja sem hipocrisia. Eu te amo, mas lá dentro não tem amor nenhum. A coisa que Jesus mais batia no farisaísmo era o quê? Hipócritas. Você vai ver várias vezes Jesus falando, hipócritas, porque eles falavam tanto da lei, mas aquilo não era verdade dentro deles. Né, Helene? Então, em nome de Jesus, não fala aquilo que você não está sentindo, não. Seja verdadeiro. Cuidado com a hipocrisia, isso é feio demais num crente, irmão. Tamo junto, pastorzão. Um mês depois,
pastor, Deus falou que o meu tempo aqui acabou. Um mês atrás, estamos juntos, pastor. Você é o meu pastor. Deus não era para ter dito aquilo para mim, não. Deus não mandou falar nada daquilo. Estava junto, nada. Era melhor não ter dito, porque a dor daí se torna maior. A dor se torna maior. Porque a pessoa fala que está junto, que te ama, e um mês depois ela fala, o meu tempo aqui acabou. Oxê, meu Deus do céu. Deus não trabalha desse jeito, irmão. Deus não trabalha dessa forma. Então cuidado. Não fale aquilo que você não sente de verdade. Isso se chama, na linguagem clara, falsidade. Falsidade. É feio demais. É feio demais. Versículo 10 diz: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Quem ama e honra viverá plenamente. Aqui está falando sobre amar e honrar uns aos outros. Irmãos, eu quero só que você entenda, a honra não é puxar saco. Tem gente que não entende sobre o princípio da honra. Honra não é puxar saco de ninguém. Honra é um princípio, é uma semente. Se você semeia a honra, você vai colher honra sobre a sua vida. Eu já sugeri aqui, mas vou repetir. Se você não leu ainda o livro de John Bevere, A Recompensa da Honra, leia esse livro. Ou de Danny Silk, A Cultura da Honra. Quando você lê esses livros, a sua mente vai mudar. Vai acontecer o que? Se você ler esses livros, Morfeu, você vai construir algo novo dentro de você sobre honra. A honra é fundamental na vida de alguém. Mas não é ser capaz de ninguém, é princípio. Então quem ama e honra, ele tem uma vida plena. Quem ama de verdade, quem honra de verdade, quem faz de coração. Aleluia! Então, em nome de Jesus, tem esse princípio dentro de você, para com os outros. Tem gente que quer honra, gosta de ganhar presente no dia do aniversário, mas não dá presente para ninguém. Não dá presente para ninguém. Só quer para ele, não faz para os outros. Até lembrei de um fato, quando a gente começou a igreja, então éramos menos pessoas. Aí eu pedia para o Mateus fazer uma arte para o aniversariante do dia. Rapaz, quando a gente esqueceu de uns aí, foram embora da igreja. Porque deu parabéns para todo mundo, mas não deu parabéns para mim. Eu falei, acabou o negócio de parabéns. Por isso que nos grupos não tem como, irmão. Imagina o tanto de gente que tem hoje, é certeza que alguém vai passar batido. Certeza, porque todo dia tem alguém que faz aniversário. É impossível você. Só que lá no começo, naquela família, estamos começando, a gente queria ter aquilo. Rapaz, quando o negócio começou a dar errado, eu falei, não, gente, para, chega. Foi confusão aí com a irmã por causa do parabéns. Rapaz do céu, eu falei, Deus, cuidado. Deus vai te honrar, não se preocupe com isso não. Amém? Fica tranquilo, a honra vai chegar na tua vida, mas aprenda a semear a honra. Aí versículo 11 diz assim: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. O que é no zelo não sejais remissos? Remissos é não seja lento. Tem gente que é lento. O Senhor está falando, na minha caminhada, sejam rápidos, fervorosos, servindo ao Senhor. Eu não posso servir a Jesus com lentidão, com preguiça, com má vontade. O reino de Deus exige ação. A vida com Cristo exige ação. Amém? Não sejais remissos. O texto está falando, sejam fervorosos. Tem gente que é. Se é para uma coisa aí de fora do mundo, e vai, e faz, e corre. Quando é para a igreja, é atrasado, é sem vontade, é indisciplinado. A vida com Cristo exige ação, amém? Guarde isso no seu coração. Aí do versículo 12 ao 16: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, amém, igreja?
Eu vou repetir: abençoai os que vos perseguem. Amém, igreja? Cabe bem para esses dias. Abençoai e não amaldiçoeis. Amém, igreja? Aleluia. Alegrai-vos com os que se alegram e chorem com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Somente um coração aberto para receber ativa o entendimento e consequentemente gera a prática. Tudo isso que foi lido aqui agora precisa de um coração aberto. Senão você não consegue colocar isso em prática. Não consegue, irmãos. Aqui ele está falando, ó, regozijai-vos na esperança, ou seja, mantenham a esperança. Tem gente que já está desesperançada, parece que o mundo acabou. O Brasil vai acabar em 2023. Irmão, eu tenho esperança no meu Senhor. Aí ele diz mais: sede pacientes na tribulação. No meio da tribulação, sejam pacientes. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Na oração, perseverantes, ou seja, mantenha a vida de oração. Oração é orar e agir, amém? Você ora e age, oração. Compartilhai as necessidades dos santos, cuide do próximo. Não adianta você querer salvar o Brasil, você não olha nem para o seu vizinho. Compartilhai as necessidades dos santos. Santos é quem? Aqui está falando da igreja, irmão. Santo, quando a Bíblia fala de santos, ela fala da igreja. Está falando de nós. Ou seja, eu tenho que olhar a necessidade do irmão. Ver o que ele está precisando. Compartilhar as necessidades dos santos. Praticai a os. Você gosta de receber bem as pessoas? Você faz um lanchinho? Um bolinho? Você faz um suco, um café? Ou tem gente que chega na sua casa, a pessoa fica com o pé assim: vai embora, que hora? É bíblico, praticar hospitalidade é bíblico. Inclusive Jesus falou, ó, na cidade que não receberem vocês, falou para os discípulos: você bata o pé, que a poeira vai voltar para eles. Vai voltar para eles. Levante a poeira dos vossos pés. Hospitalidade é bíblico. Tem que ter esse princípio de hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Aí que eu quero ver. É agora que são elas. Abençoar e não amaldiçoar. A gente tem que abençoar e não pode amaldiçoar de jeito nenhum, irmão. Então, ó, repreenda. Tem gente que quero que morra, irmão, está repreendido em nome de Jesus. Gente que está falando que quer que morra. Você sabe o que eu estou falando. Não vou ficar falando aqui que vai para o YouTube, eu não quero problema. Que morra. Irmão, para com isso. Onde que se viu um crente querendo que alguém morra? Aonde que está isso aí? Me fala. De onde é que vocês tiraram isso aí? Pelo amor de Deus, irmão. Eu tenho que abençoar. Eu não desejo que ninguém morra, não. Poxa, isso é feio. Eu estou dizendo que é feio para dizer pouco. Alegrai-vos com os que se alegram. Isso aqui é fácil. Agora eu quero ver. Isso aqui é difícil. Alegrar com os que se alegram é difícil. Você pode ver que a gente tem facilidade de chorar com quem chora. Sim ou não? Ah, a pessoa, tadinho, você está precisando do quê? Morre alguém, todo mundo quer ir lá consolar. Agora a pessoa tem uma conquista, mas por que ele conseguiu e eu não? O que ele tem melhor do que eu? Eu sou bem mais inteligente do que ele, como é que pode? É mais difícil se alegrar com os que se alegram do que chorar com os que choram. Chorar quando o outro está lascado junto com ele é fácil. Agora eu quero ver você celebrar o carro zero do irmão, você tomando chuva e pegando ônibus. Sim ou não? É alegrar com os que se alegram. Aí que são elas, irmão. Aí que são elas. Alegrar com os que se alegram. Aleluia! Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, sejam humildes. Cuidado com o orgulho, viu, irmão? A soberba precede a queda. Está na palavra de Deus. A soberba precede a queda. Cuidado com o orgulho. E não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Tem gente que se acha sábio, mas é só ele que se acha. Eu sou demais. Eu sou demais.
Cuidado, irmão, com esse sentimento. Amém? Relacionamento com Deus, relacionamento comigo mesmo, relacionamento com o próximo. E agora a gente vai fechar. Olha qual que é o relacionamento agora. Vou até tomar água. Não tornei, versículo 17. Não torneis a ninguém mal por... Esforçai-vos por fazer o... perante todos os homens. Ai. Fazer o bem perante quem? Você já pegou aqui? Eu tenho que parar. Isso aqui merecia uma série. Eu tenho que parar. Culto racional lá no começo. Culto lógico. Logique, sim ou não? E agora ele está terminando o capítulo. Ele diz: não esforçar-vos por fazer o bem perante todos os homens. Ele está reafirmando aquilo que ele começou a falar lá no começo do capítulo. Perante todos os homens, dentro e fora, em todo lugar, eu devo prestar o meu culto a Deus, fazendo o bem a todos. Não vos vingueis. Eita! Se possível, quanto depender de vós, ter de paz com todos. Não vos vingueis a vós mesmos, amado, mas dá lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então você não vai fazer nada com as tuas mãos, deixa Deus cuidar de tudo. Então guarde isso aqui no seu coração. Faça o bem e viva em paz com todos. Aleluia. Irmão, você não tem que ter rixa com ninguém. Eu não vou com a cara do fulano. O Beltrano, eu não gosto dele, não gosto do jeito, não gosto, anda do jeito que eu não gosto, corta o cabelo do jeito que eu não gosto. Irmão, faça o bem e viva em paz com todo mundo, é bíblico. Para de ficar procurando sarna para se coçar. Faça o bem. Viva em paz com todos. Tem gente que gosta de estar procurando picuinha e confusão. Faça o bem, viva em paz com todos. É assim que o versículo 17 e 18 nos ensina. Faça o bem, paz com todo mundo. Aí o 19 fala que eu não devo me vingar, a vingança é do Senhor. E o 20 diz: pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, é agora que eu quero ver. Põe lá: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontará brasas vivas sobre a tua cabeça. Você está pronto para fazer isso? Vocês sabem o que eu estou pensando aqui, né? É bem isso mesmo. Vocês são inteligentes. Vocês são inteligentes. Então não tem problema de falar isso aqui não, porque é bíblico. O bolsonarista, vai lá e abraça um lulista lá fora e diga para ele: Deus te abençoe em nome de Jesus. E você, lulista, faça a mesma coisa. Ao invés de ficar brigando, mandando direta entre vocês, vão se amar, vão orar. Porque se você é crente, eu não quero saber para quem você votou. Você tem que ser crente. A nossa pátria é o céu. Quero saber para quem você votou, não. Tem que amar, é bíblico. É bíblico. E se você não gostou, você está indo contra a Bíblia. Não é contra mim, não. Eu estou aqui só como um profeta liberando a palavra. Eu só estou aqui como profeta liberando a palavra. Para com isso. Que bobeira é essa, gente? Ama todo mundo. A vingança não pertence a nós. Está lá, ó. A vingança não pertence. Irmãos, não existe crente vingador. Não existe crente vingador. Tira isso aí da tua cabeça. Não existe eu me vingar. Ah, mas você vai ver, vai ter o troco. Isso é conversa de crente. De onde é que você tirou, irmão? Para, você não vai se vingar de ninguém. A vingança não pertence a nós. Nós não somos vingadores, nós somos abençoadores. Amém? Eu sou abençoador, mas não sou vingador de ninguém. Eu sou vingador de ninguém. Eu sou abençoador. Aleluia. E vamos fechar. Versículo 21. Aleluia. Terminou. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o... Vamos ler juntos?
E termino com essa frase: pessoas transformadas carregam a bondade dentro de si. Pessoas transformadas, Morfeu, não esqueça, esquema, Morfeu. O Morfeu me transformou, e se ele me transformou, eu tenho bondade, irmãos. Eu tenho bondade. Tem a bondade dentro de si. Tem a bondade dentro de si. Uma coisa que me marca muito, todas as vezes que eu vou estacionar o carro nesses bolsões aqui de Palmas, eu falo isso algumas vezes aqui na igreja, mas pensa em algo que me marca muito e eu sou ministrado. Porque você encosta ali é público, nós pagamos impostos, sim ou não? Sim. Aí tem alguém mandando você estacionar o carro, às vezes até aquele lugar mesmo, claro que você vai estacionar lá. E a pessoa fala para você estacionar lá. Aí você vai sair, ele está lá dando sinal. Nem precisa, mas ele está lá. E por que ele está fazendo aquilo? Porque ele precisa. E não cabe a mim julgá-lo. É um drogado, vai usar para tomar pinga. Você não foi chamado para isso, irmão. Você não sabe o que levou a pessoa a chegar naquele estágio. Você não sabe o que provocou, você não sabe o histórico dela. Você não sabe se tem problema de paternidade, se tem pai, se tem mãe. Eu tenho que fazer o quê? Eu sempre deixo umas moedinhas ali. Pronto, eu vou abençoar. E ainda falo o quê? Deus te abençoe. Pronto. Agora tem gente que ignora, faz que não escuta, bate a porta do carro, sai correndo, acelera, às vezes por causa de 50 centavos. E quando eu não tenho, eu baixo o vídeo, irmão, hoje eu não tenho. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Na próxima, quando eu estiver aqui, eu quero poder te ajudar. Sabe, irmãos, a Bíblia me ensina que eu devo cuidar da viúva, do órfão e do pobre. É bíblico. Viúva, órfão e pobre. E não fala que é o pobre crente, não, é pobre. Qualquer pobre. Nós temos que aprender sobre isso como igreja. Senão nós queremos dominar o mundo, nós queremos tomar o poder, nós queremos subir o planalto, mas nós não cuidamos daquele que está do nosso lado passando necessidade. Saiba que a igreja brasileira está tomando uma lição. Eu posso ouvir um amém? E é verdade. Pode espernear, pode gritar. Nós estamos sendo tratados como igreja. Convido você a ficar em pé para nós orarmos. Que Deus repreenda a soberba, o orgulho. Que Deus ative em você o conhecimento da palavra e o desejo por ela. Que em nome de Jesus o Senhor ative no seu coração a bondade e a misericórdia. A minha oração é para que o seu ministério seja colocado em prática. Amém. Que os seus dons que estão aí guardados, dom não é para ficar guardado, dom é para ser usado. Dom não é para ficar ali engavetado. Dons é para ser usado para a glória de Deus. Em nome de Jesus, que Deus limpe os nossos corações. Hoje começa a transformação de mente. Morfeu, transformação do homem interior. Lá dentro o Senhor vai mexendo, o Senhor vai transformando, o Senhor vai limpando, o Senhor vai tratando, o Senhor vai moldando o entendimento. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muda. Deus mude o teu entendimento. Deus mude o teu coração. Deus tire o orgulho de nós. Que o menor seja o maior. Seja pequeno, saiba que o menor Deus coloca lá na frente, exalta, honra. Que o Senhor aplique em nós o princípio de honra, de generosidade, liberalidade, de diligência. Que o nosso desejo pelo profético seja pela palavra liberada, a palavra que dá vida. Que essa palavra gere em nós mudança e transformação. Que nós sejamos um povo que ama a mensagem da cruz. Nós possamos exercitar essa palavra dia a dia. Que tenhamos um culto lógico diariamente aonde estivermos, em nome de Jesus. Logique, que haja lógica em nós.
Que a misericórdia esteja em nós como igreja, em nome de Jesus. Que o Senhor encha os nossos corações para que possamos transbordar pela mensagem da cruz. O Senhor falou muito, eu quero dizer que o Senhor falou muito, eu pregando aqui, mas o Espírito ministrou meu coração. Se Ele ministrou teu coração, ativa algo diferente dentro de você, irmão. Em nome de Jesus. Olá, graça e paz. Se Deus ministrou o seu coração, você quer pertencer, fazer parte dessa família, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, se você está afastado, sem casa, sem igreja, entre em contato com esse número que vai aparecer na tela, que alguém vai conversar com você, vai te direcionar e nós vamos recebê-lo com o maior amor da nossa família. Deus te abençoe, leva essa palavra no seu coração, siga as nossas redes sociais, no Instagram, clica aí no sininho para você ser notificado das nossas mensagens no YouTube. Siga também o Spotify do Pastor Robson Correia e o meu YouTube Robson Correia, tá bom? Deus abençoe, beijo no coração, obrigado por ter ficado até aqui conosco.